Mas nos momentos das tribulações, das maiores provas da nossa vida, onde ele mais se revela, Sim. né? Eu perdi o meu pai o ano passado Como é que foi essa e experiência? foi uma experiência muito profunda, porque eu sempre orei pelo meu pai, pela conversão dele, e eu falava para Deus que o Senhor completasse a obra, né, na vida dele. E quando eu soube que meu pai estava ali com Covid, eu lembro que na hora meu coração acelerou, porque foi na época que muitas pessoas estavam morrendo. E eu comecei a orar, minha mãe e ele ficaram muito mal. E eu lembro que teve um dia que ele me ligou e falou que ele estava muito mal. E aí meu coração disparou. Ah, O medo, né? O sim. medo veio, o medo chegou e o Senhor falou assim pra mim: ele tá com medo. E eu falei: pai, eu tô aqui orando pelo Senhor. E aí ele foi internado e ele saiu do hospital porque ele estava com muito medo. Ele fez darem alta pra ele. Meu marido teve que ir lá Forçou buscar a ele. barra. Aí ele falou: o senhor não vai aguentar, o senhor precisa voltar. E ele voltou. Foi muito difícil para ele. Hum, E no outro dia, Deus me deu a oportunidade, porque ele foi entubado só 2 dias depois. uhum. E eu fui levar algumas coisas que pediram e eu coloquei uma carta. E eu falei assim: pai, eu sei que o senhor está com medo, mas eu quero dizer para você que Jesus está aí com você. Amém. Essa é a hora. Eu falei para ele: entrega a sua vida a Jesus, deixa, ele vai cuidar de você. E eu lembro que eu entreguei aquela carta e no outro dia à noite ele foi entubado. Uau. E aí começou um processo muito profundo de muita busca em Deus. O que eu já fazia agora era eu parei tudo Parou tudo e para só orar, orar, focou orar, nisso. orar, orar e clamar pelo meu pai. Tem muitas experiências, se eu fosse contar o que eu vivi nesse processo, Hum, meu Deus, Deus se revelou em cada detalhe. E teve um dia que eu estava tão assim, eu lembro tão desesperada na frente daquele hospital que você não podia entrar, não podia fazer não visita. podia fazer nada, né? E tava frio, era a época do frio, e eu ia todo dia orar na frente do hospital, sozinha. Se o Anderson pudesse ir, ele ia comigo, mas eu ia. E aí eu lembro que tava muito frio aquele dia, eu parei lá na frente, eu olhei e falei: Deus, eu queria tanto entrar lá. Uhum. Eu falei pra ele: eu queria tanto poder entrar lá. Aí ele falou assim pra mim: eu tô aqui. Aí eu lembro que eu tava assim, deitada no carro, dentro do carro, assim, Sim. e eu senti ele me pegar no colo. E ele falou assim: eu tô aqui e eu tô cuidando do teu pai. Aham. Você não pode entrar, mas eu posso. E ali eu chorei, chorei no colo de Deus mesmo. Eu nunca mais vou esquecer aquela experiência. Uhum. E aí eu fui confortada. E passou, teve todo um processo de muita oração. Foi quase, acho que deu 2 meses meu pai internado. Caraca. E eu orava muito porque eu não queria enterrar meu pai sem me despedir do meu pai. Porque eu tive essa experiência. Um mês antes do meu pai ficar doente, uma amiga enterrou o marido e eu participei de tudo. Caraca. Deus me preparou, Deus te Omar. preparou. Deus me preparou porque eu nunca tinha passado pelo luto. Como não amar esse Deus? Sim. Eu ministrei na igreja sobre luto e eu nunca tinha passado por luto. Eu Certo. tinha aconselhado Isso muitas quanto tempo pessoas antes? 1 mês antes Ah, do meu pai ficar doente. aí você. Ministrei na igreja, eu falei ainda pra pastora Susan: Susan, eu nunca perdi ninguém muito próximo. Aí ela falou: mas eu quero que você fale da questão espiritual do Certo. luto. E eu falei: então tá bom, Deus estava me preparando.